Então, bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Patrícia, sou professora do campus do IF Baiano Bom Jesus da Lapa. Sou professora nos cursos de Agricultura, Agroecologia e Superior em Agronomia. E nesse momento eu estarei aqui para fazer a mediação desse momento tão especial, tão importante para a gente, tá? Esperamos que nosso evento aqui no YouTube ele possa agregar conhecimento, ele possa nos ajudar nesse ano letivo que estamos iniciando. Tá? Bom dia a todos os colegas do campus IF Baiano, aos docentes, aos técnicos, aos alunos dos cursos integrados em Agricultura, Agroecologia e Informática, dos cursos subsequentes em Agricultura e Informática, dos cursos superiores em Engenharia Agronômica e Gestão da Tecnologia e Informação, e a todos os nossos alunos da EAD e também aos nossos queridos egressos. Eu vou lembrar vocês que o chat ele não vai ficar aberto, tá? O chat ele vai ficar fechado, e aí nós temos um link disponível para presença, então vocês vão acessar o link para registrar a presença, bem como nós temos também um link para perguntas. Então, a qualquer momento, vocês podem acessar o link, fazer as perguntas que nós vamos responder ao final de cada bloco aqui da nossa programação, tá? Nossa ideia, né, foi convidar profissionais para explicar um pouquinho, para debater um pouquinho com a gente sobre o tema saúde mental e bem-estar. E aí, desde já, nós agradecemos a disponibilidade de cada um, né, dos profissionais que aceitaram prontamente o nosso convite. Nós vamos iniciar convidando Tami Daniele Ribeiro Andrade, que antes de ser nossa colega, servidora no setor administrativo, ela já atuou, né, na sua área de formação, que é fisioterapia. E aí ela vai compartilhar um pouquinho do seu tempo para nos explicar a relação do exercício físico com a saúde mental e bem-estar. Tami possui graduação em fisioterapia pela Universidade Católica de Salvador, no ano de 2006. Atualmente, ela é assistente em administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Ela tem experiência na área de fisioterapia, educação profissional e administração pública, e ela vai nos trazer um pouquinho de informações, compartilhar aí suas experiências sobre a relação do exercício físico com a saúde mental e bem-estar. Tá? Então, lembrando novamente que qualquer dúvida, vocês podem fazer a pergunta aí pelo link que está disponível no chat. Tá? Eu retorno daqui a pouquinho para a gente continuar. Eu sou Tami Daniele Ribeiro Andrade, sou servidora do IF Baiano. Eu estou hoje à frente da coordenação de suprimentos e logística, mas eu sou fisioterapeuta de formação e tenho uma especialização em fisioterapia respiratória. Eu vim aqui para me apresentar, né, e apresentar um pouco desses benefícios que o exercício traz para vocês. Eu sou praticante de musculação e ciclista amadora, e estou sempre envolvida com a parte dos jogos, né, de estudantes, de servidores aqui no IF Baiano. Provavelmente alguns de vocês não me conhecem, outros já conhecem, mas se vocês precisarem de qualquer questão, né, qualquer dúvida, pode me procurar, eu estou disponível para vocês aqui na sala da coordenação de logística. Vamos começar a apresentação, então. A primeira coisa que a gente vai fazer é conceituar a atividade física e diferenciar do exercício físico. Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando de movimento corporal que gera algum gasto de energia. Todo e qualquer movimento corporal vai gerar um gasto energético. A gente vai classificar como atividade física. Então, eu simplesmente saí daqui e caminhei um trecho. Caminhei 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Isso é uma atividade física. Toda a importância de todo movimento corporal, toda atividade física é importante para vocês como indivíduo. Mas eu vim hoje indicar
né, e orientar que vocês façam atividades planejadas, estruturadas e repetitivas, que seria o exercício físico. Então, quando eu caminhei, quando eu subi uma escada, eu fiz uma dança, eu brinquei, eu realizei atividades domésticas, eu fiz esportes recreativos, num tempo menor, eu digo que eu estava fazendo uma atividade física. Mas eu quero estimular a vocês a praticar um exercício físico, que é uma atividade planejada e tem uma duração maior. Existe uma relativização de uma quantidade mínima de tempo para que eu defina como exercício físico? Não. Mas geralmente recomenda-se que se trabalhe no mínimo 30 minutos. Então, quando eu faço musculação, eu fiz uma sessão ou um treino funcional, ou eu pratiquei corrida por um tempo, natação, ou os esportes coletivos ou individuais, os outros esportes, né? Então, eu estou trabalhando e fazendo exercício físico. E é nesse exercício físico que eu vou ter os melhores benefícios dessa atividade. Quer dizer, então, que se eu fizer uma caminhada só de 5 minutos, de 10 minutos, não tem importância? Tem. Toda atividade física é importante. Só que eu quero hoje estimular a vocês a praticar o exercício físico. Eu vou trazer para vocês qual é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que é a OMS, e qual é a recomendação por faixa etária. A faixa etária de vocês é a faixa onde a gente tem uma tendência a trabalhar mais, uma quantidade maior de exercício. Por quê? Pela disponibilidade e pela importância dos benefícios para vocês que ainda estão em crescimento, né? Em desenvolvimento, em formação. A Organização Mundial de Saúde, ela faz uma recomendação para crianças e adolescentes. Eles tratam adolescentes com até 17 anos, mas a gente pode estender essa recomendação, ainda mantendo a quantidade de 60 minutos diários de atividade física, na verdade, de exercício físico para vocês. Esse exercício ele deve ser de moderado a vigoroso. Como é que eu vou saber isso? A base de cálculo ela é feita via frequência cardíaca. Então, quando eu tenho uma frequência cardíaca até 65, a gente tem uma atividade, até 65% da frequência cardíaca máxima, a gente tem uma atividade moderada. Ah, mas como que eu vou calcular isso? Na verdade, é fácil de você perceber. Atividade moderada, ela não é fácil. Vocês vão no nível de conversa. Por exemplo, vou fazer uma caminhada. Essa caminhada muito lenta, onde eu consigo conversar e articular, ela é uma caminhada leve. Quando eu acelero um pouco o meu passo e eu começa a não ser tão fácil conversar durante essa atividade, eu já tenho uma atividade que tem um esforço moderado. E aí a recomendação para vocês é que essa atividade seja de moderada a vigorosa. Por quê? Para a gente ter as adaptações e os benefícios, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Além dessa atividade, moderada a vigorosa, de 60 minutos por dia, eles recomendam que dentro dessas atividades a gente tenha um mínimo de 3 vezes por semana atividade de fortalecimento. Ah, precisa ser a musculação? Não. Mas é importante que seja uma atividade de fortalecimento. Quando eu falo de atividades de repetição e de fortalecimento, ela pode ser uma atividade funcional? Pode. Ela pode usar o peso só do meu próprio corpo? Pode. Mas ela precisa ser uma atividade que estimule o fortalecimento, que tenha repetição, fortalecimento muscular. E aí, nós temos também, eu já tenho mais de 17 anos, você ainda pode pegar essa recomendação de criança e adolescente, né? 18, 19, que é a faixa etária que a gente está trabalhando aqui. Mas eu tenho uma recomendação de adulto, que é de 150 a 300 minutos por semana. Quando a gente pega o mínimo dos 150, a gente está falando de 30 minutos pelo menos 5 vezes na semana. Da mesma forma, de atividade moderada, ou se a gente for trabalhar de atividade vigorosa, é de 75 a 150 minutos. Que essa é aquela atividade onde você não consegue conversar. Você está correndo numa velocidade que não é possível que você converse. Essa é a atividade vigorosa.
E aí ele reduz essa atividade de fortalecimento para 2 vezes na semana no adulto. Ah, por que que reduz? Porque é uma recomendação. Se você conseguir fazer mais, melhor. Hoje já tem estudos mostrando que quanto mais atividade física você consegue fazer, mais benefícios você tem. E esse benefício, ele não é só imediato, ele é a longo prazo. Vários estudos hoje demonstram influência da quantidade de músculo, né, da força muscular e da quantidade de massa muscular que você tem na influência de doenças, por exemplo, como demência, né? Então, quanto mais massa muscular, mais autonomia a gente tem na velhice. Então, na verdade, quando a gente está fazendo atividade de fortalecimento, a gente está fazendo investimento no futuro. E essas são as mesmas recomendações, as recomendações de adulto. Então, de 150 a 300 minutos de atividade moderada ou de 75 a 150 vigorosa, mais 2 vezes de atividade de fortalecimento. Essa é a mesma para idoso, sendo que há uma recomendação para o idoso também de inclusão de exercícios de equilíbrio para a prevenção de quedas. Por quê? Porque a gente tem uma diminuição dessa massa magra com o passar dos anos e a gente tem uma tendência de aumentar a quantidade de quedas por conta do equilíbrio e da fraqueza muscular. Então, a recomendação da OMS é de que a gente inclua esses exercícios na faixa de idoso. Mas nós vamos falar dos benefícios para vocês agora, adolescentes e adultos, né? Os efeitos imediatos, o que a gente tem? Então, eu comecei a fazer uma atividade física ali, o que vai fazer? Que é a primeira coisa que eu sinto? Meu coração acelerar. Então, aumento dessa frequência cardíaca. Esse é um benefício imediato. Ah, por que um benefício? Se eu estou solicitando mais o meu coração. Imagina que você está fazendo treinamento. Então, agora você está requisitando que o coração trabalhe mais, mas em compensação ele vai ficar mais eficiente a longo prazo. Aumento do volume sistólico, que é o aumento da quantidade de sangue que você está bombeando para o seu corpo. Já que você está recrutando músculos, ele precisa de sangue, ele precisa de oxigenação. Então, você está recrutando, aumenta esse volume sistólico, melhora a sua circulação na atividade. O que acontece com o respiratório, que é um efeito imediato também? Em geral, eu costumo respirar mais profundo, eu aumento esse volume respiratório e eu aumento essa frequência respiratória. Isso é um benefício porque a gente está falando em treinamento. Por isso que o ideal é que essa atividade não seja só a atividade física, seja um exercício físico, que eu mantenha ela por um tempo, para que eu consiga treinar. E aí, eu melhoro a troca gasosa. Como que eu melhoro a troca gasosa? Eu aumentei essa circulação de sangue para oxigenar melhor. Eu recrutei mais o meu pulmão, eu estou respirando mais rápido, respirando mais vezes. E aí eu vou facilitar a troca gasosa, eu vou melhorar a oxigenação de todo o meu corpo. Além disso, eu vou ter um incremento da atividade energética. Por quê? Porque para fazer uma atividade eu preciso de energia. Eu estou ativando toda a parte celular para ter essa atividade. E eu estou ativando muito mais músculos do que em repouso. Então, são efeitos imediatos. Toda essa movimentação ela é efeito imediato do exercício. Isso você consegue sentir já na sua primeira sessão. Fiz minha primeira sessão ali, eu já consigo perceber todas essas mudanças que são os efeitos imediatos. Mas eu tenho benefícios outros, além desses benefícios que eu falei, que são os imediatos, benefícios a longo prazo. E aí eu tenho várias áreas, eu separei em 6 tópicos, que são os benefícios cardiovasculares, né? Os benefícios respiratórios, os benefícios energéticos, os benefícios musculoesqueléticos, os neuroquímicos e que influenciam na saúde mental, além dos benefícios sociais e comportamentais. Quais são os primeiros benefícios que nós vamos tratar aqui, que são os benefícios a longo prazo? A quando que eu começo a colher esses benefícios? Nós temos imediato ali já na primeira sessão, e aí nas primeiras sessões eu estou aproveitando dessa melhora circulatória, energética e de oxigenação.
Mas aí eu vou ter benefícios a longo prazo desse exercício. Então, o que esse exercício vai trazer para mim? Uma melhora da eficiência do meu sistema cardiovascular. Então, quando eu falei da circulação sanguínea, a atividade física sustentada, o exercício físico, né? Por mais de 30 minutos, a recomendação para vocês, no caso, 60 diária, né? Então, eu vou ter, a longo prazo, uma diminuição da frequência cardíaca. Ué, Tami, mas você me falou que aumentava. Aumenta imediato. Mas como eu melhoro a eficiência do sistema, eu vou ter um bombeamento mais eficiente. A longo prazo, essa frequência cardíaca em repouso diminui. Ah, entendi. E a pressão? A pressão arterial, que é a força que faz nas paredes da artéria. Então, assim, essa pressão a longo prazo, ela também diminui. Ah, então é por isso que recomenda que o idoso ou o hipertenso faça atividade física? Mas você pode não chegar à condição de ser hipertenso se você já faz exercício físico, já coleta isso como benefício a longo prazo. Olha que legal. Então, eu estou prevenindo além de tratar. Além disso, eu tenho um incremento de células, que é um aumento da produção de células sanguíneas, por exemplo, para melhorar essa oxigenação. Isso tudo é estimulado com o exercício. Então, quando eu estou fazendo exercício físico, eu estou melhorando minha parte circulatória, estou aumentando o número de células que transportam oxigênio, por exemplo. Eu estou recrutando capilares. O que são capilares? Pequenos vasinhos que a gente tem que às vezes estão fechados, que não estão em uso, ou uma nova formação de vasos. Então, eu estou trabalhando com a melhoria dessa circulação e eu estou coletando doenças vasculares no final da vida. Além disso, eu tenho ainda a questão do colesterol, né, que são as lipoproteínas, que é só ruim, Tami? Não, a gente diminui o ruim e aumenta o bom. Ah, que legal, é eficiente o exercício trabalhando na prevenção de doenças posteriores, né, doenças vasculares. Então, a gente tem uma associação desse colesterol alto com infarto, com AVC, e aí, se eu reduzo o ruim e aumento o bom, eu estou prevenindo essas doenças cardiovasculares. Além disso, o sistema respiratório. Quando a gente sabe que a respiração ela é iniciada pelo diafragma, que é um músculo que fica, né, na parte do meio do nosso abdômen, e eu aumento essa força. Por quê? Porque eu estou força do diafragma e essa força dos intercostais que ajudam na respiração. Além disso, eu estou aumentando o recrutamento alveolar. O alvéolo é a célula onde acontece, dentro do pulmão, onde acontece a troca gasosa. Eu já melhorei lá no cardiovascular a circulação, eu já aumentei a quantidade de célula, e aqui eu aumento o espaço onde acontece essa troca, e aí eu tenho uma troca melhor, eu tenho uma oxigenação melhor. Então, eu estou prevenindo a longo prazo futuras doenças respiratórias também. Além disso, eu tenho como efeito a longo prazo do exercício no metabolismo energético. Que é isso? Ah, eu estou gastando energia. Quando eu gasto energia, eu estou fazendo controle de peso. Ah, também eu não quero emagrecer. Ok, é só você ajustar a dieta. Ah, mas se você precisa emagrecer, olha o exercício ajudando também, né? Ah, eu tenho diabetes. Esse exercício ajuda na sensibilidade à insulina. Ah, mas eu não tenho a diabetes ainda, eu sou pré-diabético. Ele também vai ajudar a reduzir a incidência de diabetes. Como? No controle e na prevenção. Como que ele está no controle e na prevenção? Se eu já tenho diabetes, a circulação e o exercício físico, ele tende a facilitar a entrada dessa glicose que está no sangue nas células e ser devidamente utilizada. E a prevenção desse acúmulo de glicose no sangue. Então, eu estou fazendo uso, porque a glicose ali é energia. Então, eu estou fazendo uso porque eu estou gastando essa energia durante o exercício.
Além disso, eu tenho benefícios a longo prazo no sistema musculoesquelético. Como que são esses benefícios? Um aumento da síntese muscular. O que é isso? Eu quero ficar forte, eu quero fazer hipertrofia. Que legal, exercício físico serve para isso. E aí é onde entra a recomendação do exercício de fortalecimento, exercício com peso, né? Pode ser o peso do próprio corpo, pode, e pode ser o peso com a musculação, que é um investimento que você está fazendo no seu futuro e uma melhoria da sua composição corporal. Além disso, no sistema musculoesquelético, nós temos a liberação de algumas substâncias que já se sabe, são substâncias anti-inflamatórias, miocinas, liberadas pelos músculos durante o exercício físico. Somados a isso, a gente tem alteração na parte óssea também. Vocês estão em fase de crescimento. E o nosso corpo, ele não foi projetado para ficar parado. Ele precisa ser estimulado para funcionar bem. Então, eu preciso mover minhas articulações, eu preciso mover meus músculos, eu preciso esforçar os meus ossos para que eles fiquem mais fortes. Quando eu faço isso com o exercício físico, eu aumento essa densidade óssea. Para que serve isso também? Para que eu tenha ossos fortes, não seja frágil para quebrar à toa, e que lá no futuro eu previna uma doençazinha que provavelmente vocês já ouviram falar, osteoporose. Então, eu estou fazendo efeitos a longo prazo de prevenção quando eu ficar mais velho no futuro. Além disso, eu tenho um aumento de força, então eu fico mais forte, eu tenho um aumento de resistência, né? Eu fico mais capaz de realizar mais atividades. Aí eu posso ter uma melhora da mobilidade em geral, as atividades aeróbicas e as atividades de peso fazem isso para a gente, elas melhoram nossa mobilidade e elas são um investimento que a gente está fazendo em autonomia, em conseguir fazer e em longevidade. Já tem muitos estudos que mostram que quanto mais atividade física você desenvolve durante a sua vida, melhor e mais tempo você vive e melhor você vive. Com relação aos efeitos neuroquímicos e a influência na saúde mental, a gente tem a liberação de algumas substâncias que são, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente tem, por exemplo, a liberação de endorfina e ocitocina, que estão ligadas ao prazer e bem-estar. A gente tem liberação de serotonina, que está relacionada ao humor e a sono. A gente tem liberação de dopamina, que está relacionada com motivação e foco. A gente tem redução de cortisol, que está relacionada ao estresse. Tem um videozinho bem simples que são neurotransmissores. Que são esses neurotransmissores? São substâncias que estão envolvidas nas conexões químicas e neurais e que elas têm influência com a nossa saúde mental, porque a parte de saúde mental, de pensamento, também altera essas substâncias. A farmacinha gratuita. Gratuita por quê? Porque basta eu fazer exercício físico, que eu tenho todas essas medicações, vamos dizer assim, grátis. Então, eu tenho estímulo sem precisar de tratar nem ir prevenindo as doenças. Então, eu tenho uma redução que a gente vai ver aí de incidência de depressão, de ansiedade, a melhora no controle do sono, a melhora do humor, e a gente tem todos esses benefícios advindos do exercício físico. Tem um videozinho que a gente vai passar na sequência aqui, que é um videozinho curto, que é só com relação a esses neurotransmissores, para a gente entrar e falar um pouquinho da saúde mental. When we hear the word emotion, most of us think of love, hate, happiness, or fear. Those strong feelings we experience throughout life. Our emotions are the driving force behind many of our behaviors, helpful and unhelpful. Just where do our emotions come from? Our brain is wired to look for threats or rewards. If one is detected, the feeling region of the brain alerts us through the release of chemical messages. Emotions are the effect of these chemical messages traveling from our brain through the body. When our brain detects a potential threat,
our brain releases the stress hormones adrenaline and cortisol, which prepare us for a fight or flight response. When we detect or experience something rewarding, such as someone doing something nice for you, our brain releases dopamine, oxytocin, or serotonin. These are the chemicals that make us feel good and motivate us to continue on the task or behavior. In these instances, the feeling region of the brain kicks in before the thinking part. Sometimes the reactions of the feeling brain are so strong that it dominates our behaviors and we're unable to think rationally in the moment. Our emotions hijack our brain. While many of our emotional responses happen subconsciously, our thinking can influence our emotions, and sometimes this can be unhelpful. Just thinking about something threatening can trigger an emotional response. This is where we can manage our emotions with conscious thinking. Our emotions play a powerful role in the way we experience the world. Understanding and regulating our emotions through our thoughts and behaviors can help us take greater control of our brain and achieve our goals. Continuando com os benefícios a longo prazo na saúde mental. Então, nós temos uma melhoria na memória. Então, quem pratica atividade física, por conta da liberação desses neuroquímicos, em geral, tem uma melhoria no funcionamento desse cérebro. E aí, quando eu falo do funcionamento, uma das coisas muito importantes para vocês é a questão da memorização e da aprendizagem. A gente tem ainda essa liberação atuando e melhorando uma capacidade que o nosso cérebro tem, que se chama neuroplasticidade, que é uma capacidade de se autorregenerar e uma capacidade de assumir outras funções. Então, algumas áreas que têm uma destinação de uma determinada função conseguem se adaptar e realizar as atividades cerebrais de maneira mais fácil e mais simples. Eu tenho ainda uma redução da irritabilidade por conta desses neurotransmissores, principalmente os de benefício, né? Que afetam o humor, né? Melhoram o humor. E aí, como eu disse a vocês, a gente tem uma tendência a ter uma redução de incidência de ansiedade, de depressão e dessa tensão emocional. Então, eu tenho benefícios a longo prazo para vocês, né? Por conta simplesmente de realizar exercício físico. Eu tenho ainda os benefícios sociocomportamentais. Antes de falar dos benefícios sociocomportamentais, quando eu estou falando do exercício físico aqui, eu não estou definindo para você qual é o exercício físico. Todos os exercícios trazem os benefícios. Eu gosto de praticar vôlei de quadra, vôlei de praia. Eu gosto de correr. Eu gosto de andar de bicicleta. Eu gosto de fazer musculação. Eu gosto de fazer treino funcional. Eu gosto de crossfit. Todos os exercícios trazem benefícios para vocês, tanto os individuais quanto os coletivos. A prática de exercício físico ela é altamente recomendada, principalmente na faixa etária de vocês. E aí a gente tem os maiores benefícios, talvez, para vocês em quesito de sociabilização. Né? Então, assim, o exercício físico, além de trazer todos esses benefícios que nós já vimos até aqui, ele pode e deve ser divertido. Então, é um momento onde eu vou encontrar com os meus amigos e vou jogar bola. Eu gosto de futebol? Que joia! Eu vou jogar bola. Você joga bola com que frequência? 2 vezes na semana? Tem que praticar, além do futebol, outro exercício. Né? Lembra da recomendação? 60 minutos diário. Aí, eu tenho dentro desse exercício, eu faço taekwondo. Que legal. É um dos que mais foca na disciplina. Mas, em geral, todos os esportes, tanto os individuais quanto os coletivos, eles têm essa questão da disciplina. Mas no individual não precisa seguir regra. Precisa. Se você definiu que você vai fazer sua corrida todos os dias naquele horário, você precisa se disciplinar para fazer, para cumprir. Né? Dentro da equipe, você consegue visualizar mais essa questão da disciplina. Né? Porque a prática coletiva induz a isso.
mas você tem esses benefícios comportamentais e sociais vistos nos individuais também. Eu tenho a redução do sedentarismo, né? E aí eu vim com todos aqueles benefícios que a gente já falou aqui. Eu tenho uma redução de tempo de tela, que é uma coisa que se fala muito hoje em dia. Ah, qual é o problema de estar no meu computador? O problema não é estar no seu computador, no seu celular ou na frente da TV. O problema é o pouco movimento. Então, a gente tem tudo na mão, tudo na tela, tudo no computador, tudo fácil, não requer que eu me movimente. E o corpo da gente foi feito para se movimentar. Quanto mais eu movimento meus braços, minhas pernas, melhor funciona a minha articulação, melhor funciona o meu corpo. Então, eu preciso desse movimento. Não é que você vai deixar o celular, é porque naquele momento do exercício, você vai deixar e você vai ter os benefícios de não estar na frente da tela, de não estar parado, de não estar sedentário. Além disso, eu tenho questões de autoestima. Melhorei meu corpo, eu estou me sentindo melhor, então eu melhoro minha autoestima. Eu tenho organização para praticar esses exercícios. Eu tenho uma mudança de hábito, eu tenho controle, eu tenho a melhora do rendimento escolar. Como assim? A gente tem isso e muito claro que as pessoas que fazem exercício físico, em geral, têm um melhor rendimento escolar. E aí, qual é a associação? É porque ela se disciplinou mais? É por causa dos neuroquímicos? É por causa do físico? O que se sabe é que quem faz exercício físico, em geral, tem um melhor rendimento escolar. Quando eu falo da postura aqui, é uma das coisas que eu vou trazer umas imagens de alongamento aí na frente, porque vocês têm uma tendência de permanecer em posturas inadequadas quando estão sedentários. Quando estão no maior tempo de tela, quando estão na frente da TV, quando estão na frente do computador, ou às vezes até quando estão sentados na sala de aula. A postura não é a mais adequada. Por quê? Porque às vezes ela é a mais cômoda e nem sempre é a correta. Em geral, não é a correta. Né? Então, eu tenho alguns exercícios de alongamento para a gente fazer aí na frente, no próximo slide. E aí onde eu vou mostrar uma das coisas que a gente precisa fazer, alguns alongamentos para evitar que eu tenha possíveis lesões ou possíveis dores ou incômodos mais na frente. Eu começo com a parte de pescoço. Em geral, eu gosto de fazer, já fiz algumas apresentações próximas, mas a imagem é bem didática. Observe que na primeira imagem aí, ele inclina a cabeça para trás e inclina a cabeça para frente. Isso deve ser feito de maneira bem lenta, tá? Para evitar que fique tonto, né? Quando estiver realizando. Então, inclina a cabeça toda para trás, estico, estico, estico. Mantenho ali de 1 a 2 segundos na posição e inclino a minha cabeça para frente, né? Fazendo o movimento da flexão da cervical. Aí depois, no próximo desenho, se você observar, tem uma setinha para o lado, ele está tentando encostar a orelha no ombro. Eu vou girar minha cabeça, ó, como se eu fosse encostar a orelha no ombro, tanto para um lado quanto para o outro. E aí eu mantenho por de 1 a 2 segundos, 3 segundos e volto. Faço isso quantas vezes? 3, 4 vezes em cada posição, para poder melhorar essa movimentação, porque há uma tendência de que a gente permaneça muito tempo de telefone ou muito tempo de tela. E aí há uma tendência de que isso fique mais rígido, para evitar que a gente tenha possíveis dores posteriores. Depois ele vai girar o queixo em direção ao ombro, para um lado, segura 1, 2, 3, volta devagarzinho para o outro, né? E aí você vê que ele está fazendo esse movimento. Eu preciso fazer isso todos os dias? Se você conseguir incluir isso como um hábito, você pode fazer todos os dias. Não há nenhuma contraindicação na realização desses alongamentos. Depois você vai ver na próxima figura que ele faz a movimentação da cabeça para um lado e para o outro. Aí eu repito de 3 a 4 vezes em cada movimento. Na próxima imagem, como você observar, ele está trabalhando a região da cintura escapular, dos ombros, né? Então ele puxa o braço, ó, à frente e aí alonga o ombro. Depois ele gira esse braço lá para trás e faz a pressão para baixo.
Isso todas as vezes você vai fazer de 1 a 2 vezes, 3 vezes, mantém os 3 segundos. Depois você vai observar que ele juntou as mãos atrás das costas e esticou os 2 braços. E na imagem seguinte ele está com o braço dobrado, né? Que ele está trabalhando também a parte do cotovelo. Na sequência a gente vem para um alongamento de coluna. Ele está inclinando para frente, nem todo mundo vai conseguir colocar as mãos no chão, mas a tendência é que você dobre o corpo para frente, né? Pode ser que a sua mão só chegue até o joelho, pode estar encurtado, precisa trabalhar mais. E aí você vai para a posição posterior, que é inclinando a coluna para trás. Põe as mãos na cintura e inclina esse corpo para trás. Fiz isso 2 a 3 vezes em cada posição. É um bom alongamento. Como é que eu faço? Vocês vão ter essa apresentação lá, que dá para vocês fazerem. E se vocês quiserem, pode passar lá na sala que a gente faz uma impressão das imagens para deixar com vocês no folhetim. Nesse próximo aí, você dobra o quadril, inclina as mãos bem para frente e gira um pouco o tronco. Que aí eu estou mobilizando a parte da coluna também. Em geral, a região lombar, né, que é onde costuma ter muita dor quando a gente fica muito tempo sentado, né? Então, vocês que ficam muito tempo sentados, às vezes tem aula o dia inteiro, é bom dar uma alongada. Na sequência, a gente vem com a parte de alongamento ainda de membro superior, né, a mobilização dos braços, né, cruza os dedos e estica lá na frente, a gente já tinha feito para trás, e aí a gente estica esses 2 braços para frente. E alonga, mantém de 2 a 3 segundos na posição, relaxa, faz novamente, faz umas 3 vezes cada postura. Na sequência, se vocês observarem, ele está fazendo o giro do cotovelo, tá? E aí você acaba girando o pulso também, movimenta, circula a mão. Faz novamente as 3 vezes a posição. Aí você parte para o alongamento das pernas, né? E ele puxou o quadril, ele tá alongando quadril e pernas aí, né? Então ele puxou a perna na frente e segurou, mantendo isso aí de 2 a 3 vezes, e depois ele dobra a perna, né? Dobra o joelho e puxa essa perna para trás, para fazer o alongamento. Na imagem seguinte, a gente tem uma abertura dessa perna, então vou forçar a minha perna para fora, né? Apoiei, girei essa perna para fora, e o da frente a gente vai fazer o inverso, a gente vai puxar essa perna dobrada para dentro. A mensagem que eu estou deixando aqui para vocês, né, é um incentivo a realizarem exercício físico, escolham o que mais gostam, experimentem tudo, aproveitem agora que vocês têm essa fase que os esportes coletivos com os amigos, que seja um momento divertido, né? E que vocês criem o hábito de realizar exercício físico, porque os benefícios são para toda a vida, uma vida melhor, mais satisfatória, né? E colhendo esses benefícios que eu passei para vocês aqui. Eu deixo a mensagem de que mover o corpo é o melhor presente que você pode dar a si mesmo hoje. Aproveite, nosso corpo foi feito para se movimentar, então mantenham-se em movimento. Obrigada. É uma satisfação, né? Tê-la assim como nossa colega de trabalho e aprender sempre, né? Que você compartilha com a gente todo esse seu conhecimento, né? Em relação à importância da atividade física. Confesso que já estava aqui tentando me alongar e estralando o corpo todo e, né, desde já você se ofereceu aí para a gente fazer o panfleto, para incentivar, né, nossos alunos a fazer os alongamentos. E aí os que são meus alunos aí já vão se preparando que nessa semana a gente já começa a fazer alongamento, tá? Todo mundo aí para melhorar nosso desempenho aí no dia a dia, tá? Lembrando, pessoal, quem entrou aí depois, que a lista de frequência está disponível no chat, bem como, né, um formulário para perguntas. Então, fiquem à vontade que ao final, né, das palestras nós iremos direcionar as perguntas aos nossos convidados.
Agora nós temos, né, o prazer de iniciar mais um momento aí, uma mesa redonda com Hanna Raquel Borges Pimenta e Danilo Viana de Souza, tá? Hanna, ela é bacharel em psicologia pelo Centro Universitário AGES, formada em psicanálise pela Escola de Psicanálise Independente, pós-graduada em ciências sociais e psicologia organizacional pela Faculdade Focus. E Danilo é graduado em psicologia pela Faculdade de Ciências e Tecnologia da Bahia, a FACIT. Tanto Hanna quanto Danilo são psicólogos e são residentes na Secretaria de Saúde de Bom Jesus da Lapa, no programa multiprofissional em saúde da família pela Escola de Saúde Pública da Bahia. Tá? Então, Hanna e Danilo, eles irão conversar um pouquinho com a gente sobre sinais de alerta para sofrimento psíquico e nos auxiliar a entender, né, quando buscar ajuda. Então, Hanna e Danilo, nós estamos muito felizes, né, em tê-los conosco nesta manhã e fiquem à vontade para conversar aí com os nossos alunos, nossos colegas, tá? Fiquem à vontade. Bom dia, pessoal. Eu acho que hoje o nosso momento aqui, ele vai se direcionar a um convite mesmo, para que a gente pense um pouquinho mais sobre as nossas emoções, para que a gente analise um pouquinho mais o que é que a gente sente, para que a gente consiga nomear essas coisas que por muitas vezes não tem nome, a gente não acha uma forma de explicar. É muito importante que quando a gente fala de saúde mental, a gente também pense sobre os nossos hábitos. Porque as nossas emoções, elas não são só coisas que a gente sente, mas também influenciadas pelo tipo de vida que a gente leva. Qual é a nossa rotina? Qual é o tipo de conteúdo que a gente consome nas redes sociais, por exemplo? E é muito importante essa consideração, porque enquanto seres humanos, as coisas nos atravessam. Se a gente consome apenas conteúdos, por exemplo, que nos deixam mais tristes ou mais ansiosos, a tendência é que a emoção que a gente sinta durante o dia seja aquela. Essa atenção ela é extremamente importante porque hoje, a forma como a gente vive, a gente é extremamente ansioso, esse nível de sofrimento ele pode estar um pouquinho exacerbado. E a gente só consegue perceber isso através dessa análise um pouquinho mais cuidadosa, para que a gente pense, poxa, será que é normal eu me sentir assim todos os dias? Ou será que está tudo bem eu ter esse mesmo pensamento todos os dias? Ou sempre que eu tenho contato com isso eu ficar tão mal? Porque essa análise é o que vai desencadear a pergunta, né, e a resposta de será que está tudo bem mesmo? Se não tiver, o que é que eu faço? E aí fica aqui também essa conversa como um convite à procura da psicoterapia, à procura dos psicólogos, para que a gente possa analisar um pouquinho melhor essas emoções, entender o que é que não está tão legal, para que a gente consiga, de fato, agir sobre essas causas. Olá pessoal, bom dia, prazer poder falar com vocês. E aí, dando continuidade, eu e Hanna, nós faremos essa interlocução aqui de falas para que a gente tenha de fato um momento de roda de conversa. Então, à medida que a gente for falando, fiquem à vontade para enviarem perguntas também, ou até acréscimos. E aí, ao se falar de emoções, a gente sempre tem uma dificuldade muito grande, porque as emoções não é algo que é conversado com a gente desde que nós somos crianças. A gente aprende sobre matemática, a gente aprende português, ciências, histórias, mas a gente não aprende sobre emoções, e muito menos o que fazer com elas. Então, muitas vezes, a gente cresce sem aprender o que a gente sente. E aí, na fase adulta, na fase da adolescência, é muito mais complicado eu entender o que acontece comigo, justamente por conta desses neurotransmissores, dos hormônios e toda essa explosão de sentimentos que acontece nesse período que transcende aí a infância para a fase adulta. E aí é muito importante que a gente consiga, de alguma forma, ir atrás para tentar entender o que acontece com a gente, o que a gente sente. Eu costumo dizer que o nosso armário é como se fosse, que o nosso corpo, na verdade, é como se fosse um armário. E aí, desde quando a gente nasce, a gente vai acumulando coisa lá dentro desse armário. Então, a gente acumula frustrações, momentos felizes, perdas, brigas, um monte de coisa. Porém, chega um momento da nossa vida que esse armário pesa, de tanto a gente guardar.
sujeiras, lixos, coisas que não nos servem mais e coisas que poderiam ser deixadas para trás, mas que a gente continua acumulando. E até mesmo os nossos traumas que a gente prefere manter lá no fundinho da gaveta porque falar sobre ele dói. E aí, um momento da vida, a gente se sente tão pesado, tão angustiado, que a gente dorme muito bem, mas a gente acorda cansado, que a gente vive no automático, então a vida começa a perder um pouco de sentido. E é justamente esse momento que a gente tem que parar para perceber o que é que eu estou fazendo com a minha vida e o que é que eu posso fazer para melhorar. E é onde o momento, junto com profissionais de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, se necessário, onde a gente precisa abrir esse armário e mexer lá dentro para ver o que a gente pode manter e o que a gente precisa deixar para trás. Porque manter tudo isso e carregar isso sempre vai causar esse cansaço, vai causar essa exaustão que a gente sente nos dias de hoje. Então é muito importante que a gente consiga avaliar também as coisas que a gente guarda para si, para que a gente não absorva tudo, para que a gente não leve tudo para o pessoal, para que a gente não carregue coisas que não são nossas. Ao tempo, à medida que a gente vai se autoconhecendo no processo terapêutico, à medida que a gente vai entendendo sobre as nossas emoções, a gente consegue compreender que nem tudo deve ser levado para dentro de nós, que nem tudo a gente precisa carregar, que às vezes a gente pode devolver o desconforto, que a gente pode devolver o constrangimento, que a gente pode expressar as nossas emoções sem medo de ser repreendido. Então, para iniciar a nossa fala, a gente deixa aqui essa abertura sobre a importância, de fato, de conhecer, identificar e saber o que fazer com as nossas emoções. Aproveito o gancho da apresentação anterior, da Tami, onde ela fala sobre a importância da atividade física, o que de fato é muito importante, não somente para a nossa saúde física, mas também para a nossa saúde mental. E aí deixo aqui também a tríade da saúde mental, que para além da atividade física, nós temos uma boa alimentação e uma boa noite de sono. Então, o nosso corpo ele vai funcionar como uma engrenagem. A gente pode pensar aí como uma máquina, como um sistema. Se alguma dessas engrenagens, de alguma forma, não funciona muito bem, então isso vai causar uma sobrecarga nos outros aspectos da nossa vida. Por exemplo, se a gente não dorme bem, a gente não consegue descansar. O nosso cérebro está ali atento o tempo todo. E aí, no dia seguinte, ao ir para a escola, a gente não consegue prestar atenção na aula, a gente não consegue absorver o conhecimento, a gente não consegue dialogar com as pessoas, e até mesmo o simples diálogo, alguma coisa ali que o outro fala, a gente entende como uma possível briga, e a gente está sempre reativo. Então, uma simples conversa pode se tornar em uma confusão justamente porque a gente está cansado, porque a gente está exausto. Se a gente não se alimenta bem, a gente se sente fraco, então a gente não vai ter energia suficiente para fazer uma atividade física. Então, a gente pensa no nosso corpo também como um sistema onde a gente precisa dar atenção para todas as áreas da nossa vida. Não adianta somente ter um bom grupo social, bons relacionamentos familiares, amorosos, sendo que a gente também não cuida das nossas emoções, ou a gente não cuida da nossa alimentação ou da nossa atividade física. Então a gente funciona como um todo, a gente tem que dar atenção para todos os aspectos da nossa vida. Hoje em dia a gente tem um processo que é um pouco cultural também, que é a forma como as nossas relações elas se estabelecem, e é muito importante que a gente se atente a isso, porque eu percebo que há uma normalização do sofrimento psíquico. Então, se alguém fica muito tempo triste, a gente inclusive faz isso, né, de modo equivocado, fala, fulano é depressivo, fulano é tal coisa, e a gente vai dando essas nomenclaturas, que são nomenclaturas de sofrimento mental, de modo a normalizar aquilo. E aí talvez alguém que esteja nesse local de sofrimento psíquico não dê a devida gravidade para aquele caso, e aí a gente pode perder as pessoas que a gente ama, porque essa atenção ela não está sendo cuidadosa como ela deveria. Então, inclusive, a forma como a gente usa os termos, que são termos de sofrimento mental, é importante que a gente faça esse cuidado para que a gente não banalize o sofrimento. Porque se a gente banaliza o sofrimento, se a gente banaliza a emoção, é difícil para o outro reconhecer que ele precisa de ajuda, e é difícil também para a gente acessar esse outro, porque imagina, ontem você falou que era besteira, como é que hoje você quer me ajudar? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque sofrimentos prolongados
não são naturais, não são normais. Se eu me sinto todos os dias extremamente ansiosa, esse não é um quadro natural. E eu não posso naturalizar também que isso aconteça. Então, é muito importante que, nesse processo de saúde mental, o autoconhecimento ele ande lado a lado. Porque só sabendo quem a gente é, que a gente consegue perceber quando as coisas estão normaisinhas ou quando elas não estão. Só eu sabendo quem eu sou, eu vou conseguir olhar e falar assim: poxa, acho que eu estou estressado demais. Acho que está um pouquinho fora do que é habitual para mim. Ou estou tendo muitas noites de insônia, não consigo dormir, não consigo me alimentar, não consigo lidar bem com as minhas relações. Tudo isso são análises que a gente precisa fazer para entender o que é que não está tão legal, o que é que está um pouquinho fora da curva. Será que é natural eu não conseguir conversar? Toda conversa vira uma briga? Será que tá tudo bem mesmo de toda vez que alguém tenta falar alguma coisa comigo ou falar, nossa, fulano, eu fiquei chateado naquele dia que você falou isso. Eu sinto como se fosse um ataque tão profundo que eu acabo reagindo e depois eu me dou conta que eu exagerei um pouco. Porque tudo isso, todas as nossas respostas às nossas relações, são também indicativos da nossa saúde mental. Então, é importante a gente pensar a saúde mental não só como estou triste ou não estou triste, mas qual é a forma que eu reajo quando as coisas acontecem? Como é que eu me relaciono com as pessoas? Quais são as coisas que eu sempre repito, eu falo para as pessoas assim, ó: "Ah, mas eu sempre fui assim". Que coisas são essas? Será que é um fruto da minha personalidade mesmo? Ou alguma coisa aconteceu para desencadear aquele processo reativo em mim? Então, tudo isso, né, são circunstâncias que a gente precisa se atentar e olhar para que a gente possa ir até um profissional. Eu sempre repito que a gente precisa pensar o sofrimento mental como uma dor de dente. Quando o nosso dente dói, a gente acende um alerta de tem alguma coisa muito errada, se eu não for no dentista vai piorar. O sofrimento mental é a mesma coisa. Se eu não for no profissional naquele momento, talvez essa dor seja largada e vai piorar. Então, tem um profissional lá esperando, aguardando, que é o psicólogo, para que possa ser traçado um caminho a partir disso, para que com apoio, num ambiente seguro, que a psicoterapia, ela exige um ambiente seguro. Então, tudo que a gente trata naquele espaço é sigiloso, a gente não fala com outras pessoas, aquilo não sai dali. E imagina um lugar que você pode falar tudo que você só repete para você, sabendo que o outro não vai contar para outra pessoa, que vai tentar lhe ajudar diante daquele sofrimento. É esse o caminho ofertado pela psicoterapia, por isso que ela é tão importante. E esse processo terapêutico pode ser tão direcionador da nossa melhora. Então, é importante que a gente pense nessa procura também com um pouco mais de carinho, que a gente saia um pouquinho desse lugar de tabu, de pensar que terapia é só para quem é doido. A gente precisa pensar até a forma como a gente coloca essa palavra, porque a gente fala muita coisa, mas a gente não sabe o que o outro está entendendo do que eu falo. Então, imagina que eu uso essa palavra em diversos contextos e tem alguém que talvez se identifique com alguma coisa que eu falo. Como é que essa outra pessoa vai se sentir? Será que eu vou ajudar esse outro processo ou eu vou agravar? E toda vez que a gente tem esse cuidado com o outro, a gente também se cuida mais um pouquinho. Na hora que eu cuido das minhas palavras para que elas de alguma forma não desencadeiem um sofrimento no outro, eu reflito se aquela palavra desencadearia um sofrimento em mim. E é muito importante fazer esse processo, porque afinal a gente vive em sociedade, a gente vive com outras pessoas. As nossas relações são extremamente importantes, porque é impossível a gente viver sozinho do jeito que a gente vive hoje. E aí é muito bom quando a gente consegue identificar as nossas emoções, saber que não estamos bem, buscar ajuda, porém muitas vezes a gente não consegue. E aí esse papel vai ficar para outra pessoa, que normalmente a gente chama de rede de apoio ou rede de suporte. E aqui a gente começa a falar um pouco também sobre saúde mental no ambiente institucional, no ambiente escolar. Porque, querendo ou não, um fato é que vocês convivem por muito tempo. Então, às vezes, algumas pessoas passam mais tempo nesses ambientes do que com a própria família. E aí, às vezes, vai caber a esse professor, a esse colega de sala, a esse coordenador, identificar que aquela outra pessoa não está bem.
que é aquela pessoa que costumava chegar sorridente, que costumava ser conversante, que costumava ser expressivo, ela começa a ficar um pouco mais introspectiva. Ela começa a chegar na escola e querer ficar sozinha, ela começa a querer se isolar. Então, às vezes, a pessoa não percebe que ela está fazendo aquilo, a pessoa que sente, a pessoa que sofre. Mas a gente consegue perceber, porque é uma pessoa próxima nossa, uma pessoa que a gente percebia que era de um jeito e começou a agir de outro. E aí cabe a nós tentar ajudar de alguma forma. Mas aqui a gente deixa um parêntese muito importante, que inclusive era uma frase que eu escutei muito durante a graduação, que é: se a gente não souber o que fazer, a gente tenta não piorar. Então, às vezes, a gente não sabe o que falar mediante o sofrimento do outro, a gente não sabe como acolher. E se a gente não souber, a gente não tenta, para acabar não piorando, não agravando ainda mais o sofrimento da outra pessoa. Muitas vezes a gente tenta ajudar, mas a gente acaba invalidando, no sentido que, isso que você está sentindo vai passar. É simples, é só respirar, é só sair para relaxar, só sair para fazer uma atividade física. Tem gente que sofre mais. Então, é melhor que a gente não fale quando esse falar vai ferir o outro. E o que a gente pode fazer é, de fato, comunicar a alguém que saiba conversar, que saiba o que fazer. Então, para um coordenador, para um diretor, para alguém de confiança. Olha, eu percebo que fulano, que agia dessa forma, começou a agir diferente. O que a gente pode fazer para ajudar? Encaminhar um posto de saúde, ir com essa pessoa até o CAPS, para que você esteja ali, de fato, apoiando a ideia de que ela pode buscar ajuda, de que ela deve buscar ajuda. Às vezes a pessoa fica envergonhada de buscar ajuda. E quando a gente traz essas falas de que o CAPS é para gente doida, de que fazer terapia é para quem não é normal, isso acaba invalidando uma possível ajuda que a pessoa poderia ter. Às vezes a pessoa está até aberta para terapia, mas no momento que a gente fala que terapia é coisa de doido, então uma das formas de ajuda que a pessoa poderia ter, ela acaba excluindo. E aí a gente também tem responsabilidade, querendo ou não, em como o outro se sente. Obviamente, quando a gente fala que eu sou responsável pelo que eu digo, mas eu não sou responsável pelo que o outro entende, de fato, o outro interpreta as situações, as nossas falas, com base no conhecimento e nas possibilidades que ele tem. Mas o meu comportamento também vai interferir em como o outro se sente. Às vezes eu vou falar de uma forma com o outro, uma forma violenta, e isso vai fazer com que ele se sinta mal. Às vezes eu vou me expressar, sendo muito sincero, e isso vai ferir o outro. Então eu também tenho que pensar um pouquinho o que eu posso fazer para minimamente evitar ali ou diminuir o sofrimento que eu causo no outro. E aí a gente entende que a convivência diária muitas vezes vai gerar conflitos, o que é normal. Mas o que a gente pode fazer para resolver esses conflitos? A gente pode pensar no sentido que as pessoas com quem a gente convive, os locais que a gente frequenta, também causam um impacto em mim, positivo ou negativo. Então, essas relações estão trazendo um bem-estar ou um mal-estar para quem eu sou, para a minha saúde mental. E aí a gente pensa nisso em relação à família, em relação a colegas, em relação aos locais que a gente frequenta. Para que a gente comece a se observar, para que a gente comece a tentar perceber como eu me sinto lidando com o outro, para que assim eu consiga também escolher os locais e as pessoas com quem eu quero conviver. Para que eu me cuide. Quando a gente fala em autocuidado, não é somente fazer o skincare, passar o dia na barbearia, ou, enfim, várias outras formas que a gente vê aí nas redes sociais. Mas é também saber que locais que eu frequento podem me fazer mal. Pessoas com quem eu converso, com quem eu confio a minha vida, podem me ferir, podem usar isso contra mim em algum momento. E aí é muito importante que a gente se preserve, que a gente se resguarde para que esse outro não tenha poder de nos atacar. Não estou falando que a gente vai se prender e viver sempre na defensiva, mas que a gente consiga escolher com quem de fato a gente decide compartilhar os nossos afetos. E tudo isso é muito importante porque eu vou puxar um gancho para um outro lugar, mas que é muito similar ao que Danilo trouxe. O conteúdo que a gente consome nas redes sociais, os vídeos que a gente assiste, eles podem potencializar o nosso sofrimento ou podem nos ajudar. Porque imagina, hoje a gente vive num cenário que as coisas são muito desafiadoras de fato. E
os nossos desafios são diários. Às vezes a gente acorda muito cedo para ter que ir para a escola, para ter que trabalhar. Às vezes a gente tem que trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E tudo isso é muito desafiador. Mas imagina que a gente abre o nosso celular e tem uma pessoa da nossa idade que acorda, vai para academia, volta para casa e vai para o shopping fazer compras. A nossa vida parece uma realidade muito difícil quando a gente tem acesso a conteúdos como esse. E a gente se pergunta, poxa, mas por que para fulano é tão fácil? E para mim as coisas são tão difíceis ou tão desafiadoras. E a gente pode usar esse exemplo para 1 milhão de coisas. Para o relacionamento que a gente vê exposto, para a vida ali de fato do outro que é exposta, e como esse processo de comparação nos adoece. Porque a gente tenta aplicar a regra da vida do outro na nossa vida. E isso, além de muito injusto, é um causador de sofrimento, porque se a régua é do outro, ela nunca vai ser o suficiente dentro da minha vida. E a gente precisa entender quando esse processo, diante das redes sociais, é um adoecedor. Imagina, tô bem, mas toda vez que eu entro, que eu vejo aquelas pessoas, depois que eu vi aqueles stories, por exemplo, eu me sinto muito mal. E aí a pergunta é, por que continuar vendo então? Se a gente já entende que aquilo desencadeia um processo de sofrimento que não me faz bem, que eu penso coisas ruins depois que eu acesso aquele conteúdo. E não só isso. A gente precisa ter muito cuidado também com todo o conteúdo que a gente assiste sobre saúde mental, que a outra pessoa está listando sintomas. Porque imagina, a gente tem um livro que é o Manual de Adoecimentos Mentais, de Sofrimentos Mentais. Se a gente lê os sintomas que tem nesse livro, todo mundo vai se identificar com quase todos os transtornos. E isso não é um indicativo de que a gente tenha realmente aqueles adoecimentos. Mas imagine que são sintomas genéricos e que quando eles estão presentes num transtorno mental, num quadro de sofrimento mental, eles são analisados por sua permanência e prevalência a longos períodos. Isso é feito por um profissional especializado. Se eu pego aqueles sintomas soltos e eu falo assim, eu vou dar um exemplo de que, não, ontem eu tive isso, há 15 dias atrás eu senti isso aí, e a gente junta essas duas coisas e fala, já sei o que é que eu tenho esse transtorno aqui certamente. E esse é um cuidado muito grande, porque o nosso cérebro também tem um hábito de que, quando ele lê uma lista de sintomas, isso pode ser até no próprio Google, que a gente bota lá, garganta doendo muito, o que pode ser? É sempre a pior doença do mundo e a gente acha, meu Deus, agora eu vou morrer mesmo. Esse processo, ele é similar também com o adoecimento mental. Às vezes tem um sintoma que a gente nunca teve, mas quando a gente lê que naquele transtorno que a gente acha que tem aquele sintoma, eu começo a apresentar aquele sintoma. E por isso é tão perigoso. A gente precisa ter muito cuidado com todo tipo de diagnóstico que a gente faz através das redes sociais. Porque é muito provável que todo mundo saia dali com os 10 transtornos. E aí a gente vai ficar super assustado, em pânico, meu Deus, o que eu faço com isso? E a gente precisa ter essa cautela de... Sabe quando a gente assiste um desenho animado, que as coisas são exacerbadas, que é tudo muito exagerado, que a gente fala, meu Deus, as coisas não são assim. É um pouco nesse lugar que a gente precisa ter cuidado com esse conteúdo que a gente acessa nas redes sociais. Porque ao mesmo tempo que às vezes a gente pode ver um vídeo que dá uma dica ali que a gente pode ser ajudado, a gente pode sair muito pior. E aí, para além dos diagnósticos, hoje a gente tem um conteúdo de soluções prontas. Então, se você sente isso, é porque você teve isso, essa é a sua história de vida. E isso é muito cruel. Porque imagina que você acessa aquele conteúdo, seu sofrimento é potencializado, e você não tem o que fazer com aquilo. Porque a pessoa do vídeo, você passa para cima e ela some. E o que é que eu faço com aquele sofrimento que foi desencadeado? O que é que eu faço com aquele meu incômodo que eu fiquei depois de ver aquele conteúdo? E aí a gente precisa fazer essa análise para fazer exatamente o que Danilo falou. Selecionar não só as nossas relações, mas essencialmente o conteúdo que a gente consome. Porque os nossos processos, eles já são muito desafiadores. A vida não é um processo fácil para ninguém. A gente é ser humano, as coisas nos atravessam, a gente sofre, a gente sente. Às vezes a gente escuta uma palavra que talvez nem tenha sido o que o outro quis dizer, mas aquilo pega num lugar tão sensível pra gente, e a gente fica tão mal e fica se questionando assim, como é que fulano teve coragem de fazer isso?
E a gente sofre tanto com aquilo que imagina a gente já está imerso a esses processos de sofrimento e aí o lugar que deveria ser de distração, o lugar que deveria ser para a gente se alienar um pouquinho de fato para os processos serem mais suportáveis, ser mais um desencadeador de sofrimento. Então é muito importante que a gente tenha cuidado com isso, porque imagina, a gente às vezes pensa assim, fiquei no celular um pouco e agora eu não consigo me concentrar mais ali. Ou estava vendo um vídeo no TikTok e agora eu não consigo mais estudar. Mas é justamente esse processo de superestimulação cerebral que altera o foco e a concentração. Então a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente usa o que está disposto para a gente. Talvez por ser tudo muito fácil, a forma da gente lidar com o que é muito fácil é muito mais difícil. E a gente precisa parar um pouquinho e repensar para que a gente também se responsabilize nesse processo, né? De se olhar, mas também de pensar, o que é que eu posso fazer diante disso? Como é que eu posso melhorar um pouquinho essa situação? Eu acho que isso está sendo prejudicial para mim. Então a escolha tem que ser minha. Talvez não é mais o momento que cabe o meu pai dizer que eu preciso parar de fazer aquilo, mas que eu crie esse processo de consciência de dizer, isso me faz mal, e se me faz mal, eu não posso continuar insistindo. E aí, continuando sobre o uso de telas, para além de tudo isso que Hannah falou, ainda vai gerar tantas outras questões que o tempo aqui não seria suficiente para falar. Mas vamos citar algumas principais que acontecem também dentro do nosso cérebro e dentro das nossas relações. Para além dessa produção excessiva de dopamina, que vai deixar a gente estressado, irritado ao longo da semana, dos dias, inevitavelmente a gente também começa a fazer várias comparações sociais. O exemplo que Hannah trouxe no início. A gente acorda, vai para a escola, vai para o trabalho, e aí quando entra no Instagram ou em alguma outra rede social, a gente vê o story de uma pessoa que já saiu para correr 20 quilômetros, que já conseguiu beber uma água de coco, que já conseguiu ir na academia, que já conseguiu fazer um skincare, que já conseguiu fazer várias coisas. E a gente fica se perguntando, o que é que eu estou fazendo com a minha vida? A vida do outro é tão boa e a minha vida é só escola, é só trabalho, é só atividade. E a gente começa cada vez mais a se afundar nesses pensamentos que são totalmente negativos e totalmente sabotantes, autossabotantes. A gente começa a idealizar a nossa vida com base na régua do outro. A gente tenta, de alguma forma, buscar um sentido e buscar uma resposta do porquê que a vida do outro é tão fácil e por que a minha vida é tão difícil, por que a minha vida não é feliz. E aí a gente tem que entender uma coisa muito simples, mas que é muito difícil com que a gente consiga colocar dentro da nossa cabeça. De que o outro não vai postar na rede social a parte ruim da vida dele. O outro nunca vai postar um momento triste, o outro nunca vai postar um momento que é difícil, um momento que é desafiador. Nas redes sociais, em grande maioria, pelo menos as pessoas que eu conheço, a gente costuma postar o que é bom, o que nos faz feliz, o que nos deixa bem. A gente não posta a parte ruim, a gente deixa essa parte escondida muitas vezes aqui dentro da gente mesmo. Porém, quando a gente assiste o tempo todo a outra pessoa, principalmente os digitais influencers, que têm uma maior produção de conteúdo, postando todos os dias que aparentemente estão ótimos, que estão muito bem, isso vai nos causar muitas perguntas do porquê que a minha vida é tão ruim. Mas a gente precisa entender que o outro só está postando ali a parte boa da vida dele. E muitas vezes, durante o dia, muito provavelmente, ele vai passar por momentos que são desafiadores também, assim como a gente. Porém, o que a gente pode pensar é o que é que eu tenho feito para resolver essas questões na minha vida? Quais iniciativas eu tenho tomado para sair da posição em que eu estou? A gente entende, a gente sabe que muitas questões não dependem da gente. Tem muitas questões que nos afetam, que é em relação à economia, a salários, à educação, à social. Então, isso não dá para a gente controlar muita coisa. Mas vamos imaginar que eu quero ter um corpo muito sarado, eu quero ficar musculoso. Mas o que é que eu tenho feito para que eu alcance esse objetivo? Quais são os caminhos que eu tenho tomado para alcançar essa minha meta? Eu tenho ido à academia, eu tenho feito musculação, eu tenho feito alguma outra atividade física, eu tenho me alimentado bem? Ou isso é só algo que eu quero, mas não tenho feito nada para realizar? Então, eu quero muito passar no vestibular, mas eu tenho me preparado, eu tenho me organizado, eu tenho estudado, eu tenho, de alguma forma, me organizado para que eu consiga seguir um cronograma de estudos. Enfim, a gente sabe que existem várias formas de alcançar um objetivo,
mas o que eu tenho feito para sair da situação entre quem eu sou e quem eu quero ser? E a gente pode refletir isso em todos os aspectos da nossa vida. E aí, voltando ao uso das redes sociais, também, como terceiro ponto aqui principal que eu vou elencar, nós temos os distúrbios do sono. E é a mesma dificuldade que eu trouxe lá no início, quando eu falei da tríade de saúde mental. Então, se a gente tem essa produção excessiva de dopamina, a gente tem essas comparações sociais, e aí chega de noite, depois de uma super estimulação de telas que a gente teve ao longo do dia, de muitos estresses que a gente passou nos ambientes que a gente conviveu e nas relações que a gente trocou, e aí eu me deito no travesseiro e não sinto sono. E aí eu vou ficar ali grande parte da noite tendo insônia, ou até mesmo não conseguindo dormir, pensando em tudo isso que aconteceu. E é o que a gente chama de pensamentos negativos, que a gente não consegue controlar, mas que eles aparecem. E que isso vai causar um efeito em nossa vida, vai nos proporcionar ali de alguma forma uma emoção, seja ela positiva ou, entre aspas, negativa. Então vamos imaginar que a gente passa por uma situação frustrante durante o dia, e aí chega de noite e eu tive um pensamento automático, são aqueles pensamentos que a gente não controla, que a gente só pensa. Então, por exemplo, Hannah conseguiu fazer tudo hoje e eu não consegui fazer nada. Minha vida é um fracasso. Um pensamento automático. Naquele pensamento eu vou sentir alguma emoção, seja ela fisiológica ou emocional. Então, como emoção, eu posso sentir uma frustração, porque a vida dela é boa, a minha não é. Eu posso sentir raiva da vida, raiva de mim mesmo por não ter conseguido fazer tudo que eu queria. Eu posso sentir tristeza, eu posso sentir um monte de coisa. Mas eu também posso ter reações que são fisiológicas. Então, eu vou ter insônia, eu posso ter taquicardia, sudorese, crise de ansiedade. E aí vem o meu comportamento. Dentro de tudo isso, de situação, pensamento e emoção, o comportamento é a única parte que a gente vai poder escolher o que fazer. Dessas outras, a gente não consegue controlar. A gente não consegue escolher o que a gente vai sentir. A gente não consegue escolher por quais situações a gente vai passar. Mas a gente pode escolher o que a gente vai fazer com isso. Então, a gente sempre tem mais de um caminho que a gente pode escolher o que fazer. Quando a gente passa por uma situação, a gente pode escolher se isolar ou a gente pode escolher conversar com alguém. Quando a gente passa por alguma outra situação desafiadora, a gente pode escolher tentar resolver sozinho ou buscar por ajuda de outra pessoa para que esse processo se torne um pouco mais fácil. Então, o comportamento, essas nossas reações diante do que nos acontece na vida, diante o que nos atravessa, é o que vai predizer se eu vou ter uma boa saúde mental ou não. Às vezes eu posso e devo compartilhar esse peso com outra pessoa, compartilhar esse fardo, mas eu decido guardar e tentar carregar tudo sozinho. E aí, às vezes, um processo que era para ser muito mais fácil, ou um pouco menos doloroso, ele acaba se tornando muito mais desafiador. E aí, a proposta que a gente deixa aqui, também, quase chegando ao fim da nossa fala, é que a gente consiga enxergar no outro uma possibilidade de ajuda. Se não no outro que é o nosso amigo, o nosso familiar, mas no outro que é um profissional de saúde. Para que a gente busque a terapia como essa forma realmente de deixar fardos que não são nossos. E aí, aproveitando, a gente deixa aqui também como buscar ajuda. Eu acho que é uma pergunta, uma resposta, na verdade, uma informação importante para que a gente conheça os modos e os meios que a gente pode ir atrás de um profissional de saúde. Dentro do SUS, a gente tem diversas formas, diversas especialidades para os sofrimentos que a gente considera graves, persistentes, ou que vem aí de longa data. A gente tem um CAPS, que é de portas abertas, demanda espontânea, então a gente não precisa de encaminhamento, a gente não precisa de uma solicitação para que a gente consiga fazer esse agendamento. Basta procurar a unidade para que vocês falem do interesse de marcar o psicólogo, o psiquiatra ou algum outro profissional que atende dentro da instituição para que vocês consigam fazer esse agendamento. Fora isso, para os casos que estão distribuídos, né, sem ser esses que eu falei anteriormente, a gente tem as unidades básicas de saúde, que são os postinhos de saúde. Então, cada um de vocês estão cadastrados dentro de uma unidade de saúde do município. Basta você ir nessa unidade, solicitar um encaminhamento ou do médico, da enfermeira ou de algum outro profissional para o psicólogo. Aqui no município de Bom Jesus da Lapa, a gente trabalha com o formato de marcações por regulação. Então, o encaminhamento de vocês é deixado no postinho e aí a gente segue uma fila de espera, onde a gente distribui as vagas, os psicólogos do município, e dentro dessas vagas vocês serão agendados.
e aí, se preciso, a gente caminha para outros órgãos, como policlínica, CAPS, enfim. Mas essa é a forma principal de vocês nos alcançarem, que é através dos agentes de saúde, dos postinhos de saúde, para que assim vocês consigam se expressar, sem medo do julgamento, sem medo do que o outro vai pensar e sem medo do que o outro vai dizer também. É um espaço onde você pode ser você mesmo, sem máscara, sem fingimento. Então a gente deixa o convite para que vocês estejam abertos também ao processo terapêutico, à prática de atividades físicas e a tudo isso que a gente considera como autocuidado e que muitas vezes a gente invalida achando que é uma coisinha tão besta, mas que causa uma diferença extraordinária em nossas vidas. Então, finalizo aqui a minha fala, deixo com o Hannah agora e agradeço desde já a participação de todos e o convite também para poder falar com vocês. E aí, para finalizar, enquanto o Danilo falava, eu estava aqui pensando sobre isso, e eu lembro que eu atendi uma paciente e ela falava assim, que não conversava sobre as emoções dela com ninguém, porque ela não queria preocupar ninguém. As pessoas já tinham tantos problemas que ela não queria levar o problema dela para outras pessoas, para sobrecarregar o outro. E aí, a gente pode pensar em qual é a função das pessoas que amam a gente, se não é facilitar o nosso processo de existência, se não é nos ajudar quando a gente não consegue lidar com esses processos, né, que são maiores às vezes do que a gente. Como é que a gente entende esse afeto, se não é um afeto que ajuda, que acolhe, que apoia? Porque muitas vezes o outro está disponível para a gente que acaba não exercendo esse lugar mesmo de falar, ó, fulano, eu preciso de você. Tem como você me escutar um pouquinho? Tem como você fazer esse processo para mim? Tem como você me dar a mão? De fato, infelizmente, a gente vive de uma forma que a gente acha que pedir ajuda é uma coisa gigantesca, é uma coisa muito ruim, sendo que o tempo todo a gente precisa de outras pessoas. Se a gente vai no mercado e a gente tem acesso a uma comida que a gente quer, é porque alguém fez aquele processo, colocou ali na prateleira, tem alguém no caixa, que é com quem eu vou pagar, tem alguém que levou aquela mercadoria até ali. Então a gente não vive sozinho em nenhum contexto. A gente precisa da ajuda do outro. E quanto mais fácil a gente normalizar e quanto mais rápido a gente normalizar esse processo, mais fácil será a nossa vida também. Então, fica aqui o nosso convite para que a gente tenha coragem de pedir ajuda, para que a gente tenha coragem de aceitar ajuda e, essencialmente, que a gente tenha coragem de assumir esse lugar de dizer, não, eu vou me cuidar, eu preciso fazer isso por mim. Então, eu agradeço muito a vocês por esse momento, por terem nos escutado e, essencialmente, espero que todos aqueles que foram um pouquinho atravessados pelo que a gente trouxe aqui hoje, que consigam procurar ajuda e que sejam ajudados como vocês merecem. Hannah, Danilo, muito obrigada por esse momento. Eu estava aqui escutando e também, refletindo um pouco do quanto é bacana esse momento que os nossos estudantes, os professores, os técnicos, hoje nós temos a liberdade para falar sobre nossos sentimentos, coisa que quando eu estava no ensino médio, ninguém falava sobre sentimentos, E hoje, graças a Deus, a gente tem essa oportunidade, essa liberdade para poder expressar, procurar ajuda, falar, do que está nos afligindo. E eu tenho certeza, que tanto aí o exercício físico, que Tami traz, depois essa questão dos sentimentos, de saber lidar, saber nomear os sentimentos, coisa que a gente não sabe, às vezes, nem nomear o que estamos sentindo. E hoje a gente tem essa oportunidade de falar sobre isso com os nossos estudantes, Nossos estudantes, na maioria dos dias, eles ficam de maneira integral, lá na escola. Então, como vocês disseram muito bem, eles passam mais tempo na escola do que, às vezes, com a família, E olha, que responsabilidade a nossa também, Enquanto profissionais, assim, da escola, saber, ouvir, identificar, auxiliar, ajudar, e tenho certeza que a fala de vocês vem muito ao encontro das nossas necessidades também, enquanto docentes. Muito obrigada por esse momento assim tão enriquecedor. Espero que numa próxima oportunidade a gente possa
conversar com os nossos alunos de maneira presencial, né, de maneira mais próxima, mas esse sábado ele tem se tornado assim muito efetivo, né, no sentido do que a gente quis trazer para os nossos alunos, tá bom? Nós temos, surgiram muitas perguntas, e aí nós fizemos um filtro aqui de algumas perguntas, né, pela questão do tempo, e aí eu vou ler as perguntas e vou deixar aberto para vocês, né, Danilo, Hanna, Tami, para vocês irem responder, tá? Uma pergunta que foi muito recorrente, aí Danilo no final ele trouxe muito bem para a gente, né? Que foi a quem recorrer quando a gente tem algum problema emocional, né? Que lugar ir? Eu acho que essa pergunta ela já foi respondida, né? Por Danilo, ficou bem claro, né? Para os nossos estudantes a quem recorrer, né? Nesse momento de angústia. Então só para frisar. Uma outra pergunta também, aí tiveram várias perguntas no mesmo sentido, a gente escolheu, né? Uma. A atividade física pode ser uma estratégia preventiva para o sofrimento emocional psíquico? E aí, vocês podem ficar à vontade para responder. Eu vou começar um gancho e aí a gente vai continuando e conversando. Eu costumo dizer que o primeiro passo é identificar o que a gente gosta. Então, cada pessoa vai ter uma estratégia de enfrentamento de sofrimento. Por exemplo, eu gosto muito de ler, eu gosto muito de pedalar. Então, essas são atividades que eu sei que vai me fazer bem. E aí, cada pessoa pode identificar o que gosta. Tem gente que gosta de ir ver o pôr do sol, de ir para o parque, de ler um livro, de conversar com amigos, de ir para o barzinho. Então, essa identificação é muito subjetiva e individual. Mas a atividade física pode ser, sim, e é muito importante, inclusive, em todos os aspectos, para que a gente consiga aí enfrentar o sofrimento e as questões que nos atravessam. Quando a gente fala, bom dia, né, que eu estava fora da câmera, bom dia a todos, mas eu estava acompanhando aqui, só não estava aberta a minha câmera. Quando a gente fala com relação à atividade física, é exatamente isso que a Daniel falou. O importante é identificar algo que eu gosto de fazer. Não adianta que eu me proponha a fazer porque eu sei que precisa fazer uma atividade física, um exercício físico, e eu for me inscrever em algo que eu não tenho afinidade, que eu não gosto de fazer, porque vai ser um sofrimento, vai ser difícil cumprir aquilo a que eu estava me propondo ou alguém estava obrigando. Então, o ideal é identificar algo que eu gosto de fazer. E é como o Danilo falou, ele gosta de pedalar. E aí, você vai escolher o que você gosta de fazer em atividade física. Essa recomendação, ela é por conta dos benefícios. Então, a gente já viu lá nas informações, tanto que o Danilo quanto a Hanna trouxe para a gente, o quanto que é importante, que é uma ferramenta, né, no desenvolvimento do dia a dia, porque você precisa de momentos prazerosos. Então, você precisa fazer seu exercício físico ser algo prazeroso para você fazer, ter os benefícios e ter satisfação. Então, se eu gosto de esporte coletivo, eu escolho um esporte coletivo. Se eu gosto de esportes individuais, eu faço o individual. Né? Se é dança, aí você vai escolher. Né? É o que te caia bem, o que você gosta de fazer para ser fácil e divertido e prazeroso. Né? Que seja um momento de descontração, um momento de relaxamento e um momento prazeroso para você. Porque aí você consegue manter essa constância e colher os benefícios que são a longo prazo, entendeu? Então, o ideal é isso, é que a gente busque algo que a gente gosta de fazer. Pronto. Tami, você acabou respondendo, né, e Danilo, também uma pergunta de um aluno que foi com relação, ele não se identifica com esporte coletivo, e aí qual seria a opção para ele, né? Então, uma boa leitura também, aí associada a uma bicicleta, uma caminhada, né? Que vai fazer muito bem. E aí, à medida que isso for entrando ali na prática do dia a dia, isso vai se tornando de alguma forma prazeroso, né? Muito bacana. Posso continuar? A Hanna quer falar alguma coisa? Posso continuar? Tá. A próxima pergunta é quais são, ele quer dicas, né, de algumas atitudes práticas que os estudantes podem adotar no dia a dia para cuidar melhor da saúde mental. Eu acho que o que a gente falou no começo, né?
sobre todas as coisas que influenciam a forma como a gente se sente. Então, a forma como a gente se alimenta influencia como a gente se sente, os conteúdos que a gente consome influenciam, a forma como a gente dorme, se a gente dorme bem, se a gente dorme muito pouco, se a gente dorme muito tarde, qual é a qualidade desse sono, e essencialmente também se eu faço alguma atividade física, se eu não faço, se eu faço alguma atividade que eu gosto, ou se o meu dia se resume em tarefas que eu preciso cumprir. Porque todas essas coisas influenciam o sentimento que eu tenho, por exemplo, quando eu finalizo o meu dia. Se eu só tenho tarefas, coisinhas que eu preciso colocar o checkzinho, muito provavelmente quando eu estiver no final do dia, além de muito cansada, eu vou estar muito frustrada, porque não teve algo naquele dia que foi uma coisa que eu fiz só por mim. E é uma pergunta recorrente até nos atendimentos, que eu sempre questiono os pacientes. O que é que você faz só por você? Que não é uma obrigação, que não é uma coisa que você tem que fazer ou que você faz por outra pessoa, mas que você faz só por você. Porque se essa atividade ela não acontece, a gente está um pouquinho em falta conosco. E a gente precisa que isso seja uma rotina diária. O que é que eu faço só por mim? Eu ando de bicicleta, eu jogo um jogo que eu gosto muito, eu faço uma caminhada. O que é que eu faço que é só por mim? Aquele momento é só meu e eu não abro mão. É importante fazer esse questionamento para a gente entender esse lugar que a gente está ocupando na nossa própria vida. É isso mesmo, né, Hanna? Procurar algo que seja para a gente, né? Que nos dê prazer aí. No caso dos nossos estudantes, com esse dia a dia tão corrido, né? Mas é importante que eles tirem esse momento para eles, né? Para cuidar, né? Para cuidado da saúde, cuidado mental, isso é muito importante. É uma pergunta bem recorrente agora também, né? Que deixa nossos alunos bem angustiados. O que posso fazer para diminuir a ansiedade em uma atividade avaliativa? Né? Uma prova, um seminário, uma apresentação, né? De que forma eles podem lidar com essa ansiedade? Bom, existem várias formas, mas eu vou iniciar por uma aqui que costuma ser muito eficaz. A gente costuma dizer que ansiedade ou medo são causados pelo desconhecido. Então, se a gente não tem um certo conhecimento sobre aquilo, se a gente não tem um contato com aquele conteúdo, com aquela experiência, isso vai nos causar uma certa ansiedade, um certo medo. Então, eu acredito que o primeiro passo, inevitavelmente, é estudar, é se organizar. Eu acho que começa por aí, realmente sentar e estudar. Mas eu vou utilizar da fala da Tami, que ela teve lá no início, quando ela foi sugerir algumas atividades físicas, que ela falou bem assim, atividades planejadas e estruturadas. Eu acho que a partir do momento que a gente se planeja, que a gente se estrutura, que a gente se organiza, isso serve não somente para a nossa rotina, mas também para os nossos estudos. Isso faz com que a gente sinta que a gente tem um controle sobre aquilo. E quando a gente tem esse sentimento, a gente tem uma sensação melhor de que a gente sabe o que está fazendo. Então, se eu estudo aquilo, se eu sigo o meu cronograma, se eu me estruturo para fazer essa apresentação, se eu ensaio em frente ao espelho, se eu respondo várias questões de simulados, então eu sei que eu estou preparado para fazer aquilo. Talvez o resultado não vai ser satisfatório ou da forma que eu esperava, mas eu sei que eu fiz o meu melhor. E eu acho que isso é suficiente, dependente do resultado. Eu acho que o resultado em si aqui não seria somente a nota, que eu sei que é importante, mas de fato o nosso esforço. O que a gente fez para chegar até aquele objetivo. Então, acho que o primeiro passo, de fato, é se organizar, se planejar e estudar. E aí tem uma coisa muito importante nisso que Danilo fala também, que é eu fiz o que eu pude. Quando a gente tem essa sensação de que eu fiz o possível, o resultado não é minha maior preocupação, ela é uma consequência. Então eu não fico pensando, meu Deus, será que eu vou me dar bem? Será que eu vou errar? Será que eu vou passar? Não, eu fiz o que eu pude, sabe? Eu estudei o que eu conseguia. E aí eu vou oferecer o que eu posso dentro daquela circunstância, para que essa autocobrança não seja tamanha que eu não consiga executar aquela atividade. Então é importante a gente também estar sempre conectado com essa sensação de que eu fiz o que eu pude, para que essa cobrança não ultrapasse, né, as nossas capacidades.
E aí eu vou fazer um adendo aqui que eu havia esquecido. Para além de tudo isso, a gente pode usar como enfrentamento o questionar dos nossos pensamentos. Eu falei anteriormente o quanto que os nossos pensamentos nos causam emoções. E esses mesmos pensamentos, eles podem ser responsáveis por essa autossabotagem. Então, às vezes, por mais que eu saiba do conteúdo, por mais que eu tenha estudado e me preparado, chega ali ó, o momento de fazer a prova, o momento de apresentar um trabalho, e aí eu vou me sentir insuficiente. Eu acho que eu não estou pronto para isso, se eu errar, os colegas vão rir de mim, eu não vou conseguir falar o que eu havia planejado. E aí a gente pode começar a se perguntar, será que isso de fato vai acontecer? Qual é a probabilidade? Por que eu tenho de certeza dessa situação? Já aconteceu outra vez? E se aconteceu, o que eu fiz para reverter isso? Porque é normal que a gente erre, é normal que a gente chegue em uma apresentação e dê um branco. Muito provavelmente, o que eu e Hannah havíamos preparado para falar aqui hoje, em algum momento a gente alterou, em algum momento a gente esqueceu e a gente substituiu por outra coisa. E talvez vocês nem tenham percebido. Então, às vezes, a preocupação é muito maior dentro da nossa cabeça, mas para o outro que está nos assistindo, nos escutando, tá tranquilo. Então, essa cobrança que muitas vezes a gente se faz, ela acaba nos sabotando, porque eu sei falar sobre aquilo, eu sei responder aquela questão, mas os meus pensamentos me fazem questionar se eu sou o suficiente, se eu sou capaz de fazer aquilo. Mas nós somos. A gente acredita em vocês e a gente espera que vocês também acreditem em si mesmos. Que bacana, viu, Danilo, Hannah? É exatamente isso, né? Se preparar. E uma coisa que vocês falaram muito, né, no decorrer da fala de vocês, a questão do pedir ajuda, né? Nossos alunos, eles não precisam ter medo de pedir ajuda. Como eu disse, os tempos são outros, né? Os professores hoje, eles estão muito acessíveis, para essa escuta. Então, pedir ajuda com antecedência, né? Antecedência ali, planejar, mostrar para o professor, conversar com o colega, mostrar para o colega o trabalho, e isso pode ajudar, sim, a controlar, né? Essa ansiedade. Gente, eu ficaria muito mais tempo aqui com vocês, mas a gente vai para a última pergunta, tá? Tem outras aqui que poderiam ser realizadas nesse momento, mas a gente tem essa questão do tempo. Então, a gente vai fazer a nossa última pergunta agora, tá? Que eu achei bem interessante também. Como diferenciar o cansaço comum de um sofrimento emocional mais profundo? É muito importante, como a gente falou ao longo desse processo, que a gente observe o que é habitual pra gente. Eu me sinto só cansado ou eu fico com o humor um pouquinho mais deprimido durante esses processos? Eu me sinto desanimado? É um cansaço que ele é físico ou eu não tenho ânimo, por exemplo, para fazer as coisas que eu preciso fazer? Eu fico numa posição de que eu sei que eu tenho que fazer aquilo, mas eu não consigo. É importante a gente fazer essa observação, porque aí a gente vai conseguir ter um direcionamento. E até o cansaço comum, a gente pode questionar. O que seria esse cansaço comum? É uma coisa que a gente sente todo dia? Mas se sente todo dia é tão comum assim? Ou será que é algo que a gente precisa se atentar? As nossas emoções, elas ditam muito e dizem muito sobre a forma como a gente leva a nossa vida. Tudo em excesso é uma bandeira de alerta. Então, tudo aquilo que eu sinto constantemente e que eu sinto que não melhora, tipo, todos os dias eu me sinto assim, é uma bandeira de alerta porque está me causando sofrimento. Não é habitual, por exemplo, que todos os dias eu tenha aquelas atividades que eu tenho que fazer quase que forçado, porque eu não tenho ânimo para executar. Então, a gente precisa entender todas as emoções nesse processo do quanto essa circunstância me limita, porque é exatamente assim que a gente trata também os adoecimentos mentais. A gente só consegue dizer que uma pessoa está num processo de adoecimento mental analisando o quanto aquela circunstância é uma limitadora dentro da vida dela, o quanto aquela circunstância afeta a rotina, afeta o dia a dia, o quanto aquela circunstância modifica o que era habitual, o que era normal para o outro. Então, sempre que a gente percebe que há essa diferenciação, que há alguma coisa que está mudando a forma como eu levo o meu dia, o que está me impossibilitando de executar alguma atividade, a bandeira de alerta está aí e a gente precisa procurar ajuda.
E para além disso, o sentir, ele é muito individual. Então, eu e Tami, a gente pode bater o dedo no pé da cama na mesma velocidade, na mesma intensidade, mas a dor que a gente sente pode e muito provavelmente vai ser diferente. Talvez eu sinta uma dor muito grande, mas talvez para a Tami não foi nada. Então, às vezes, o outro passa por uma situação, se expressa de uma forma e a gente começa a julgar. Porque se aquela dor é pouco em mim, deveria ser pouco no outro também. E aí, quando a gente traz para essa questão do cansaço, ao observar o outro, a gente começa a fazer alguns julgamentos do tipo: essa pessoa não faz nada, mas está todo dia cansado. Essa pessoa quase não trabalha hoje, mas fala que está exausto. Mas talvez o outro de fato esteja mesmo sem ter feito muita coisa, justamente porque ela vem carregando aí uma bagagem de peso há muito tempo. É o cansaço que inicialmente era só mental, ele começa a se tornar físico. E a gente começa a perceber isso, porque as olheiras vão aparecendo, a pessoa começa a mudar as expressões, o humor. Então, essa identificação, tanto por parte do outro, quanto por nossa parte própria, vai ser muito individual, porque se a gente se conhece, a gente vai começar a identificar quando eu de fato estou passando por um sofrimento emocional. E o outro da mesma forma. Às vezes ele faz esse pré-julgamento, ou esse julgamento em si, mas se ele parar para observar de fato a convivência com alguém que ele sabe que não era assim, ele vai entender que não é um cansaço normal, que é de fato um sofrimento emocional. Então eu acho que identificar esse sentimento, identificar e se conhecer é muito importante para que a gente se identifique se estamos só de fato cansados ou se estamos esgotados ali, sofrendo emocionalmente. Eu vou aproveitar só o gancho da fala de Danilo aqui, que é uma coisa interessante, e de Hannah também. Esse cansaço, às vezes, ele é um cansaço por só cumprir as obrigações. Então, talvez por não ter um espaço do que eu gosto de fazer, do momento meu, só meu, para mim, também favoreça esse cansaço. Então, às vezes, a atividade física, ou a leitura, ou fazer algo que gosta, alivia essa percepção, essa sensação de cansaço. Então, a importância também da gente ter um momento nosso, um momento de algo prazeroso, para poder aliviar, às vezes, essa sensação que a gente tem de que só está cumprindo tarefas. Eu só estou fazendo o check, né? Só estou indo nas coisas que eu sou obrigada a fazer. E aí fica aquela sensação meio de que eu sou robô, e não é. É porque às vezes você não está separando aquele momento, né, de fazer algo que é bom para você, que é o seu momento. Eu brinco que numa consulta, né, com uma psicóloga, uma pergunta mudou minha vida. Ela me pediu para falar sobre mim, e aí eu falei de vários papéis, e ela falou assim: e o momento Tami tem? Tami fazendo algo que Tami goste, Tami fazendo o que Tami quer fazer. E aí eu fui ver que dentro de uma rotina ali, tinha várias coisas de obrigação, várias coisas automáticas, e faltava o momento meu. E quando eu mudei isso, mudou essa sensação de automatismo. Então, às vezes eu falo, né, justamente por isso, porque você precisa ter, e o meu momento perpassa por atividade física, perpassa por exercício físico. É um momento meu. Às vezes eu estou super cansada do dia a dia e falo assim: eu não quero ir. Eu falo: não, mas vai ser bom, porque é o momento que eu gosto. E aí, realmente, essa é a sensação que eu tenho. Então, eu sempre oriento que faça algo que você goste. Tenha um momento lá na rotina, mesmo que corrida, no cansaço, tenha um momento para você. Mas tenha também um momento de descanso, um momento de sono, um momento de recuperar, porque tudo isso faz parte do dia a dia. Perfeito, né? Acho que essa última pergunta aí foi para resumir mesmo, né? Tudo que a gente comentou nessa manhã. Eu quero agradecer a cada um, né, que nos acompanhou até aqui. Foi muito enriquecedor esse momento. Eu acho que todo mundo sai refletindo um pouco, né, sobre nossa rotina, sobre o nosso dia a dia, sobre o que estamos fazendo por nós mesmos, né, para melhorar essa questão da nossa saúde mental, do nosso bem-estar. E aí, como o Danilo disse lá no início, é uma tríade, né? É a alimentação,
é saúde mental, é sono, é exercício físico, e que a gente possa, né, a partir desse momento que nós tivemos a oportunidade agora de ter com os nossos colegas, repensar isso aí, né, no nosso dia a dia, quais atitudes nós podemos melhorar, para que a vida ela se torne, né, mais suave, mais tranquila, né, mais fácil aí no dia a dia. Então, nós estamos muito felizes, né, por participar desse nosso primeiro sábado letivo, com um tema tão relevante, né, para a nossa comunidade acadêmica, e eu quero reiterar nosso agradecimento, né, aos nossos convidados, a Hanna, Danilo, a Tami, que prontamente, gentilmente estiveram aqui conosco, né, nessa manhã tão bacana. Eu quero agradecer também a equipe de TI, né, do nosso Campus Bom Jesus da Lapa, em especial ao nosso colega Bolivar, que nos deu todo o suporte para que esse momento ele se tornasse efetivo e acontecesse. A gestão do IF Baiano, né? A toda a equipe que colaborou, que organizou para que esse primeiro sábado letivo ele se tornasse efetivo, né? E aqui eu vou citar alguns nomes, né? Os nossos colegas Áquila, Daniel, Débora, Eurilene, Elisele, Lorena, Manuel, Paulo, né? Muito obrigada a todos. Eu desejo a todos um excelente final de semana e, mais uma vez, muito obrigada a todos os envolvidos. Tá certo? Muito obrigada, pessoal. Encerramos o nosso primeiro sábado letivo. Tchau, fiquem com Deus.